Olá, tudo bem, gente? Boa tarde. Nossa aula de hoje, a nossa primeira aula é de Português 1, certo? Vamos falar sobre encontro vocálico, ditongo, e as páginas são da 24 a 26, certo? Do livro grosso, tá bom? Na página 24 tem aí um trecho do poema, certo? Que diz assim: antes, pegue um livro para vocês acompanhar, porque fica mais fácil de vocês compreender e aí vocês vão acompanhando questão por questão e facilita também vocês na hora de responder, tá? O trecho do poema tem assim: resto de um gesto, louco que é pouco, que há de bondade no alto mar. Salto. Copie as palavras destacadas no texto. As palavras destacadas são as palavras que estão circuladas, certo? B. Que vogais aparecem juntas nessas palavras? Vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Essas são as vogais. Então, você vai colocar as vogais que aparecem juntas nessas palavras, tá? Item C. Separe as sílabas. Separe as palavras em sílabas. Você vai separar a palavra louco e a palavra pouco. E aí você vai descobrir que ao separar, vai ter duas vogais que elas vão ficar juntinhas. E aí é o que chamamos de encontro vocálico, que é o encontro de duas vogais, certo? Quando uma palavra apresenta dois ou mais sons vocálicos em seguida, pertinho, dizemos que ocorre o encontro vocálico. Passando para a página 25, no item D, é correto dizer que ao separar as palavras em sílabas, o que foi que aconteceu? Nas duas palavras, a letra O e U ficaram em uma mesma sílaba? Ou nas duas palavras, as letras O e U ficaram em sílabas diferentes? Qual é o item correto? Aí tem aqui, quando as letras que representam o som vocálico ficarem na mesma sílaba, ocorre o ditongo. É assim, o encontro vocálico é quando na palavra, vou escrever aqui a palavra pouco. Ao olhar para a palavra pouco, percebemos que é o encontro de duas vogais na mesma palavra. Pronto. Isso é chamado de encontro vocálico. É chamado de ditongo ao separar. Você vai separar e aí você vai saber se nessa palavra tem o encontro vocálico e também o ditongo. E ao separar, nós vamos pouco, pouco. Ficou na mesma sílaba? O O e U ficou na mesma sílaba? Sim. Então, além dessa palavra ter o encontro vocálico, essa palavra também tem o ditongo, certo? Na página 25 tem uma história da Rosinha, que faz parte, da turma do Chico Bento. Rosinha em Como fiquei gostando do Chico. Não parei mais de pensar naquele menino. Ai, ai. Isso a Rosinha, pensando. Rosinha, o que é isso na sua prova? Quando a professora pegou a prova, se deparou com o quê? Corações. E aí a professora falou, só tem corações. Quero uma explicação. Aí a colega respondeu, tá apaixonada. Como sabemos, o autor é Maurício de Souza, da turma do Chico Bento, certo? Passando depois para a página 26, terceira questão. Tá apaixonada. Isso que tinha lá, tá apaixonada. Isso foi o que ela falou, não foi? Você vai observar a fala da amiga de Rosinha. Que foi o que ela falou, tem aí do lado, tá apaixonada. No item A, segundo a ortografia, como a palavra em destaque deve ser escrita? Observem bem a palavra, ela está escrita de uma maneira, mas na ortografia
real mesmo, que nós estudamos, ela é escrita dessa maneira? Não, então você escreverá ela correta. No item B, por que na história em quadrinhos ela foi grafada sem a letra I? Por que será que ela foi escrita sem a letra I? Tem algum motivo para isso, né? Então você vai explicar. No item C, você vai separar a palavra apaixonada em sílabas. E aí você vai descobrir no item D. Há encontro vocálico nessa palavra? Foi o que eu falei, encontro vocálico, encontro de duas vogais. Item E. As letras que formam encontro vocálicos estão na mesma sílaba? Você, depois de separar, você vai saber dessa resposta. O encontro vocálico da palavra apaixonada é formada pela vogal A e pela semivogal I. Mas por que semivogal I, tia? É porque ele recebe esse nome porque ela é pronunciada com menos intensidade. Não tem a mesma intensidade da vogal A. Apaixonada. Apaixonada. A gente não consegue, se não falar devagar, a gente não consegue identificar que existe aí o I, certo? Em palavras com esse tipo de encontro vocálico, é comum a falante suprir as semivogais na pronúncia. Você se lembra de outros exemplos? Na quarta questão, você vai ver esse quadro com essas palavras e você vai fazer o quê? Assinalar. O que é assinalar? A mesma coisa de marcar um tracinho embaixo aí, as palavras que têm o encontro vocálico. No marcadorzinho, nesse pontinho, tem assim: ouça atentamente a leitura dessas palavras, feita pelo professor, em qual delas vocês perceberam a omissão da semivogal. Como eu falei, a semivogal é chamada assim quando ela tem, a intensidade com que ela é falada é um pouco mais baixa. Vamos ouvir? Acompanhe, que aí vocês vão descobrir através disso. Mistério, mistério. Baixa, baixa. Colega, sílaba, torneira, torneira, última, noite, violão e livro. Tem aí palavras, vamos dizer, tem duas palavras, tá? Duas palavras que a semivogal a gente escuta ela com menos intensidade. E depois da quinta questão e última, facinho, facinho, vocês irão escrever o nome das imagens que está sendo representada. A tarefa tá super fácil, já já eu volto com mais outra atividade, tá bom? Respondam aí, que a tia explicou questão por questão, sem pressa, devagar, com a letra caprichada também para facilitar na hora da correção, tá bom? Um beijão e até daqui a pouco.